Bom dia, pessoal. Mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. O Ibovespa encerrou o pregão de ontem com uma alta de 1,02%, ali batendo perto dos 139.500 pontos, aproximando-se ali novamente da máxima histórica que a gente registrou na semana passada, né? O IPCA 15 veio bem abaixo das expectativas de mercado, né, e isso favoreceu ali a visão da bolsa. E enquanto os mercados globais, né, principalmente dos Estados Unidos, tiveram uma recuperação forte na volta do feriado de ontem. O S&P subiu 2,1% e Nasdaq 2,4% ali, impulsionado justamente pelo adiamento da tarifa, da imposição de tarifas, né, sobre os produtos da União Europeia, que foi comentado ontem, né, de início de junho para 9 de julho. Né. Nesse cenário, a curva de juros local aqui teve um fechamento significativo, principalmente nas pontas mais longas ali, com o DI de 2034 recuando até 17 bips. Né. Como resultado, os destaques do dia foram os papéis que são sensíveis a juros, né? Então, por conta desse fechamento, dessa queda, os papéis como Vamos, Açaí tiveram altas expressivas ali, Vamos com mais de 9%, Açaí com mais de 7,5% de alta e CVC também ali com 6,5% de alta. Enquanto na ponta negativa, o destaque foi a CSN Mineração, com uma queda de quase 6% depois do rebaixamento de recomendação por um banco de investimentos. Tá? Para o pregão dessa quarta, os destaques da agenda são principalmente o relatório do CAGED de abril e a ata da última reunião de política monetária do FONC, nos Estados Unidos. Tá? As taxas de juros, conforme comentado, tiveram um fechamento todo ao longo da curva, mas principalmente na parte mais alongada. Né? No mercado internacional, o movimento foi o mesmo ali, principalmente com potencial redução de emissões de títulos muito longos por parte do Japão ali, que impactou os juros globais em geral. Né? No Brasil, além desse impacto do cenário externo, conforme comentado, a gente foi surpreendido positivamente ali com a aceleração de 0,36 do IPCA 15 de maio, contra uma expectativa de 0,44. Então, parte do mercado descartou ali a possibilidade de uma alta adicional na Selic na próxima reunião do Copom. Né? Na curva de juros americana, o momento foi parecido. Os Treasury de 2 anos fecharam ali com 1 BIP menor que o pregão anterior, enquanto os de 10 anos tiveram um fechamento ali de 6,7 bips, ou seja, realmente uma queda que puxa mais ali para o futuro, né, para os vértices mais alongados, que significa ali uma melhora de perspectiva em geral. Né. Hoje, os futuros de S&P e Nasdaq operam em queda de 0,2%, né, e o Dow Jones interrompeu uma sequência ali de 4 quedas, com uma alta de mais de 700 pontos ontem. Né, e esse alívio veio muito relacionado ao adiamento das tarifas do Trump sobre a União Europeia. Né. Na Europa, as bolsas abrem em queda hoje. Estoque 600 com uma queda de 0,3%, leve alta ali em Londres e Paris. Né? E entre os destaques corporativos, a Unicredit anunciou o aumento ali da participação no banco grego Alpha para 20%, que deve gerar ali 180 milhões de euros de lucro adicional por ano. Né? Então, mais uma ação ali que teve um destaque positivo lá fora, sobem 2,25%, e a Alfa, né, que teria um aumento de participação, 6%. Na China, os mercados fecharam em queda, sem grandes dados macroeconômicos relevantes, pressionados ali pelos resultados ruins da PDD, que ampliaram ali a cautela dos investidores com o mercado local. Né. O IFIX encerrou a terça com uma leve alta, acumulando ali uma valorização de 0,75% ao longo do mês de maio. Né. Tanto os FIIs de papel quanto os fundos de tijolo registraram ganhos médios ali de 0,08 na sessão. Tá. Depois de 5 meses de deterioração de dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos, a confiança começou a voltar. Né. Então voltaram a subir ali na esteira da pausa de 90 dias ali da guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Né. Por outro lado, as preocupações dos investidores com o aumento da dívida pública nos Estados Unidos continuam a crescer, né, à medida ali que a lei abrangente sobre os impostos e gastos vai e é submetida ao Senado. Né.
com os juros dos títulos de 30 anos atingindo ali o maior patamar desde outubro de 23, que já era um patamar elevadíssimo porque a gente tem de média nos Estados Unidos, né? Então, essa questão fiscal também está sendo muito olhada, né, com cautela nos Estados Unidos, né? Destaque ali para a nossa IPCA 15, né, conforme comentado. Os preços de bens industrializados subiram bem abaixo das expectativas, né, sinalizando ali o fim do repasse cambial do ano passado, quando a gente teve aquela alta em novembro, dezembro muito forte de dólar. Os efeitos devem ter sido amenizados agora, né. Os serviços também subiram menos do que esperado e os alimentos vieram abaixo das estimativas ali, mas devem ainda se manter pressionados no segundo semestre, que pode trazer uma inflação ali mais relevante para o setor. Tá? A ideia é que esse resultado mostra um viés de baixa na inflação desse ano, ou seja, menos do que pelo menos se estava esperando, né? Na agenda do dia, ele destaque para a divulgação da ata da última reunião do FONC, né? E no Brasil, o CAGED deve mostrar ali a criação de 125 mil vagas pelo consenso de mercado em abril, tá? É uma alta que seria em relação ali ao mês de março. Pessoal, por hoje é isso. Espero que todos tenham um bom dia.